que do YouTube as imagens ficassem menores e a apresentação. As imagens estão muito pequenininhas, agora vai ficar melhor. Entendi. Pronto. Mas aí quando eu não estiver falando, quando eu estiver apresentando, não vai ter vocês dois e eu acho que na minha cara nem precisa aparecer, então... Não sei se dá para você fazer isso igual no StreamYard, que você bota a apresentação e o... Dá para ficar em cima, ela fica pequenininha. Daria, deixa eu ver aqui. Dá para pôr... Eu acho que assim tá bom. Tô olhando aqui. Agora eu já descobri onde que é. Aí eu vou te passar de volta aqui a apresentação. Deixa eu passar aqui. Pronto. Eu vou sair aqui então, aí na hora que vocês quiserem pode começar. Eu vou ficar só vou tirar a câmera e o microfone. Boa apresentação aí, Carol. Obrigada. Você tem que começar de novo, vou fazer o share screen, tá? Tá, não, mas é que eu acho que o Johnny vai falar antes. Beleza. Beleza. Podemos começar, Carol? Como é que você tá? Sim, sim. Então tá ótimo. E aí, pessoal, boa tarde para todos. Hoje é a nossa 31ª apresentação do ciclo semanal de seminários científicos aqui do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Eu vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada de hoje, bem breve mesmo, porque a Carol é meu símbolo aí de versatilidade e de proatividade acadêmica, então tem que ser bem resumido mesmo. Carol é bióloga com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Espírito Santo e apresenta também diversas passagens aí em diferentes contextos por instituições internacionais. Ela é massozoóloga com especial interesse em evolução, origem da biodiversidade, biogeografia, biologia da conservação, genética molecular evolutiva e sistemática e taxonomia de pequenos mamíferos. Atualmente, ela é pesquisadora pós-doutoranda do Instituto Nacional da Mata Atlântica de projetos sobre espécies ameaçadas de extinção na base de conservação da Mata Atlântica. E eu falei que eu ia fazer essa breve apresentação de curiosidade mesmo, porque o que ela está aqui para falar para a gente hoje pouco ou nada tem a ver com toda essa formação e trajetória dela. Ela vai explicar um pouco mais sobre isso, mas a Carol também atualmente é diretora financeira da Sambio, e é sobre isso que ela vai falar um pouco mais para a gente aqui hoje. Carol, muitíssimo obrigado desde já, tá? Uma boa apresentação para você. Qualquer coisa é só me chamar aqui. E sem mais delongas, a apresentação é sua, tá bom? Obrigada, Johnny, obrigada a todos, boa tarde. Queria começar agradecendo, né, a oportunidade de falar um pouco da Sambio para vocês. Então, eu vou fazer uma apresentação sobre o que é a Sambio e depois a gente abre, né, para perguntas, enfim, se vocês tiverem perguntas e comentários para fazer, eu queria aproveitar esse momento para divulgar um pouco a Sambio para vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. E aí eu não consigo ver o chat, eu só queria que vocês me avisassem se vocês estão vendo a minha apresentação. Vejo sim, Carol. Ótimo. Tá joia, gente. Então... Bom, vou começar, vou falar um pouco para vocês, né? O título da apresentação é Sambio, há mais de 30 anos, apoiando o Museu de Biologia Melo Leitão. Então, eu imagino que alguns de vocês que estão aí acompanhando a gente já tenham ouvido falar da Sambio, talvez alguns nunca tenham ouvido, alguns saibam, né, do que se trata, outros não têm muita ideia. Então, a ideia é que hoje a gente possa esclarecer um pouco para vocês o que é a Sambio e como que ela vem atuando, né? E o que ela tem a ver com o IMA? Por que eu estou aqui hoje, né, num seminário científico do IMA falando sobre ela? Então, um pouquinho do histórico do início da Sambio. Então, como eu coloquei para vocês lá há mais de 30 anos, eu confesso a vocês que eu não conheço muito da história da Sambio, então eu consultei o Sérgio, né, ele me deu umas informações importantes aí sobre como tudo começou, né? Então, primeiro, Sambio significa Associação de Amigos do Museu de Biologia Professor Melo Leitão, né? A gente é uma ONG. E tudo começou no ano de 1987,
um ano após a morte do Augusto Ruski, quando o Ministério da Cultura convocou uma reunião em Santa Teresa para discutir o destino do museu. Então, lembrando que o museu, naquela época, fazia parte do Ministério da Cultura, né? Então, com a morte do Ruski, que foi, né, diretor do museu, eles convocaram essa reunião para tentar discutir o que ia acontecer agora, né, com o museu. E essa reunião foi, inclusive, teve a presença do ministro da Cultura na época, né, em Santa Teresa, no museu, e foi uma reunião que contou com a presença de várias pessoas e pesquisadores do Brasil inteiro, né, que poderiam ter interesse no museu. E ao saber da existência dessa reunião, a comunidade capixaba, ela se mobilizou e solicitou a participação nessa reunião. Então, a princípio, não havia sido convidada para isso, mas principalmente, né, em nome da Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente, que o Sérgio era o diretor na época, e também membros da universidade, né, daqui do Espírito Santo, solicitaram que eles pudessem também participar para ajudar a decidir o que seria do museu. E, na verdade, o Sérgio disse que nessa reunião não ficou nada muito estabelecido sobre o que seria o futuro do museu, mas que uma pesquisadora que estava presente, a Nanusa Luiza de Menezes, eu não sei se vocês conhecem, mas o pessoal da Botânica deve conhecer, né? A Nanusa é professora da USP, uma especialista aí nessas velociáceas, essas plantas que o Paulo adora, e também uma grande estudiosa da Serra do Cipó. E, enfim, ela estava presente nessa reunião e ela propôs que fosse criada uma associação de amigos do museu, né? Então, que aquelas pessoas ali que tinham interesse em ajudar a decidir o futuro do museu, que criassem essa associação para poder ajudar a articular com a sociedade civil, a conseguir captar recurso, a fazer parceria, enfim, né, tudo isso, e foi criado exatamente no ano de 1987, em junho, né, foi feita uma reunião para a criação da Sambio. Foi assim que tudo começou, e também foi o início, né, do vínculo do museu com a sociedade capixaba e também com os pesquisadores e professores do Espírito Santo, porque o museu ele não tinha tanta conexão direta com a sociedade capixaba assim, a conexão principal era com o Rio de Janeiro, né, porque o Ruski tinha essa ligação com o Museu Nacional. Então essa é basicamente a história da criação da Sambio. E quais são os objetivos, então, da Sambio? E só lembrando, tá, gente, quando foi criado como Sociedade de Amigos, por isso que é Sambio, né, por isso que esse é a sigla, né, mas depois foi, né, alterado o termo, ao invés de sociedade virou associação, mas a sigla Sambio continuou. Bom, os objetivos da Sambio, esses objetivos aí constam no nosso estatuto, que a sua última atualização foi no ano de 2018, promoção de atividades e finalidades de relevância pública, social e cultural, né? Então a gente tem esse objetivo. O outro é realizar projetos e parcerias relacionados à conservação, né, da flora, da fauna e do meio ambiente, estimulando ainda medidas que visem a defesa do meio ambiente, contribuir para a conservação, preservação, aprimoramento e ampliação do patrimônio histórico, natural, paisagístico, científico e cultural do Museu de Biologia Professor Melo Leitão, no âmbito do IMA agora, né, porque o museu foi transferido para o IMA e virou sede do Instituto, né, no ano de 2014, então antes da criação do IMA, a Sambio atuava diretamente com o museu, e agora que o museu é parte do IMA, né, a Sambio tem como objetivo, o foco dela é o museu, mas sempre, obviamente, em parceria com o Instituto, e estabelecer termos de cooperação com entidades públicas ou privadas, tanto nacionais como internacionais. Então, esses são os objetivos gerais que estão no Estatuto da Sambio, e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que já foi feito e do que está sendo feito em relação a esses objetivos, né, ao longo dos anos pela Sambio. Então, falando um pouco mais dessa criação do IMA,
A Sambio teve uma participação muito importante, principalmente entre os anos de 2008 e 2014. Para quê, né? Então, como eu falei para vocês, o museu ele fazia parte inicialmente do Ministério da Cultura, mas teve esse movimento para que ele fosse transferido para o Ministério da Ciência e Tecnologia, e hoje em dia Tecnologia e Inovação, tá? E como que a Sambio atuou nesse sentido? Ela atuou bastante na articulação com políticos das bancadas estadual e federal, tá? Então, assim, a Sambio enviava ofício escrito, assinado, registrado, pelo correio, para o Ministério, pedindo atualização de como estava a situação do museu e pedindo para que alguma atitude fosse tomada, fazendo pressão política também, né? A Sambio convocava deputados, senadores para reunião no museu, para criar essa frente parlamentar que desse esse apoio para transferência, porque esse ato, gente, ele é um ato que é muito político, você precisa do apoio político, senão você não vai conseguir transferir uma instituição de um ministério para o outro. Então, essa articulação com os políticos, a Sambio fez bastante durante o ano de 2008, 2014, para que essa mudança fosse feita. E após, né, a criação oficial do IMA, surgiu um movimento mais, né, que a Sambio também participou, não foi, na verdade, um movimento criado pela Sambio, mas a Sambio participou também, que era o movimento Move IMA, porque ele foi criado no papel, mas de fato ele não tinha, o diretor não tinha sido designado ainda, então, né, ele ficou mais ou menos uns 2 anos no limbo aí, o IMA, entre o ato oficial de criação e as primeiras implementações de qualquer tipo de designação, de nomeação, para que alguma atividade realmente fosse exercida no museu. E a Sambio ajudou bastante nisso também, né? Esse movimento, ele reuniu a assinatura de centenas de pesquisadores do Brasil inteiro, mostrando a importância da criação e das atividades, né, da implementação das atividades no IMA. E a Sambio sempre atuou muito nesse sentido também. Uma outra contribuição muito interessante da Sambio é em relação ao boletim do museu. Então, o boletim do museu é uma revista científica, né, que é do Museu Melo Leitão, e as publicações elas foram iniciadas pelo RUSC, então desde 1949 até 1985, com acho que 2 anos de interrupção, não me lembro agora. E são 8 séries, né? Tem séries atos administrativos, proteção da natureza, biologia, botânica, zoologia, antropologia, divulgação, geologia. Então, né, nesses boletins foram publicados espécies novas, muitas espécies novas foram publicadas, principalmente de morcego, de plantas, de beija-flores. Então, são publicações importantes e relevantes. E com a iniciativa da Sambio também aconteceu a digitalização de todas essas edições. Então, na biblioteca do museu tem todos esses exemplares físicos, mas esse material está todo digitalizado, na verdade, agora, e ele foi, por muito tempo, né, ele ficou hospedado no site da Sambio. Né? Então, qualquer um pode ter acesso a qualquer número, qualquer volume, qualquer artigo publicado pelo boletim. Se não me engano, ele migrou agora para o site do IMA, mas com essa migração de site de novo, eu não sei onde que ele está, mas se ele está no site do IMA também, mas com certeza nesse domínio aí que está no site da Sambio é possível acessar todos esses volumes. Infelizmente, o boletim está interrompido, né? Não está tendo mais submissão e novos artigos, mas é uma iniciativa muito interessante, né, para que o museu possa talvez tentar reativar, né, as publicações do boletim. Outras atividades da Sambio ao longo do tempo também com a Prefeitura de Santa Teresa. Então, a Prefeitura e a Sambio têm uma relação muito boa. Ao longo de vários anos, houve um repasse de verba da Prefeitura para a Sambio via convênio. Acho que esse primeiro está errado, 2005 a 2006, depois do ano de 2011, depois 2013 a 2015. E esses repasses eles variavam, né, de 8 mil a 30 mil por ano, às vezes até um pouquinho mais. E esse dinheiro era destinado a financiar bolsas de iniciação científica para o setor educativo do museu.
Então, via Sambio, né, a prefeitura repassava esse dinheiro para a Sambio e a Sambio contratava esses bolsistas de iniciação, que eram basicamente alunos de graduação da região de Santa Teresa e envolvidos em várias atividades, como, por exemplo, auxiliar visitas guiadas de escolas, né, no Parque do Museu. Então, o museu recebe muita visita de escola, então eles faziam essa visita. Auxiliar também na organização de eventos do museu. Foi criado na época também por esse grupo de alunos de iniciação científica, de bolsistas, a página do Facebook, né, Melo Leitão de Portas Abertas, que foi provavelmente a primeira página assim, mais de divulgação, e ali eles tiravam fotos dos visitantes e postavam nas redes sociais, e começou a divulgar, né, de maneira mais aberta nas redes sociais as atividades do museu, né, o próprio museu. E isso motivou o próprio museu depois a abrir uma página, né, não exatamente oficial, mas uma página para o museu também. Mas essa iniciativa veio, né, de divulgar via Facebook o museu por esse projeto aí. E também, né, esses bolsistas auxiliavam, né, sempre auxiliaram no setor de tombamento de coleções. Então, é uma outra ajuda muito bacana para o museu aí via esse tipo de convênio. Além disso, a Sambio sempre foi convidada para ter cadeiras de representação nos conselhos municipais, principalmente nos conselhos de meio ambiente e de turismo, tá? Outra atividade muito importante da Sambio ao longo dos anos é a organização do Simbioma, né? O Simbioma é o simpósio sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, é um evento organizado, é um evento científico, né? Organizado anualmente desde 2012, então o público-alvo principal são alunos de graduação, né, da região e da área de interessados em meio ambiente, né, mas principalmente de ciências biológicas. É o nosso grupo principal de pessoas que têm interesse, mas, claro, ele é aberto a todos os alunos, e não só de graduação, ele é aberto a todas as pessoas que têm interesse pelo tema. E o Simbioma, ele é muito interessante porque ele é uma oportunidade de trazer pesquisadores para conhecer o IMA. Então, ele né, esse ano a gente organizou a 10ª edição, as 2 últimas edições, a 10ª e a 9ª, foram virtuais, mas as 8 primeiras edições elas foram todas presenciais. Então é aquele momento em que você pode convidar pesquisadores de outras partes do Brasil para vir até o museu, para conhecer o espaço do museu, para divulgar a pesquisa que a gente faz, né, para articular parcerias, para potencializar novos projetos no museu. Então, a organização do Simbioma é uma responsabilidade da Sambio. A Sambio faz isso em parceria com o IMA, mas ela sempre foi a responsável principal por isso. Então, é um evento muito importante e na verdade, a principal atividade, né, que a Sambio tem é organizar anualmente esse evento, né? Tem a apresentação de trabalho científico, tem os anais do evento, então, assim, é um momento muito importante. Além disso, para a prefeitura e para o turismo local, o Simbioma é muito importante, principalmente quando ele é presencial, né, quando mudou para o online, a gente perdeu um pouco essa articulação, claro, né, mas ele constava, inclusive, do calendário oficial da prefeitura. Então, anos, né, anteriores tinha lá, o Simbioma estava constando no calendário da prefeitura. Por quê? Porque trazia, né, para a cidade cerca de 200, 300 pessoas. Então, imaginem, né, no final de semana, onde o comércio ficava agitado também, mais pessoas, restaurantes, rede hoteleira, então é de bastante interesse dos comerciantes da região. E, né, é um evento que fomenta o turismo da região, tanto que, assim, para marcar a data do evento presencial, a gente tem que adequar dentro do calendário, porque não pode ser na semana que tem o festival disso, nem no festival daquilo, nem no festival daquilo outro, senão não vai ter hospedagem suficiente, né, para as pessoas que vão se deslocar até a cidade para poder participar do evento. E isso sempre promoveu para a Sambio muita parceria com o comércio e rede hoteleira local. Então, quando o evento era presencial, a gente conseguia desconto para pacote nos hotéis, patrocínio de comércios locais, então biscoitos para dar de brinde para os participantes, desconto em restaurante. Então, isso tudo é muito importante para a gente articular
com a comunidade, né, de Santa Teresa, e para mostrar para a comunidade a importância do museu, né, para o comércio local, para o turismo. Então são atividades muito interessantes. Algumas outras atitudes, né, que a Sambio já teve também. Em alguns momentos a coleção, o parque do museu foi atingida por enchentes, por tragédias, e especialmente em 2013 a Sambio ajudou mobilizando a comunidade para recuperar os animais do parque do museu, né? Então teve a enchente que afetou os jabutis e outros animais, então precisava de gente, de pessoal para ir lá e ajudar a resgatar esses bichos. Convocou também pessoas para ajudar na limpeza e organização depois, né? E sempre mantendo também os associados informados sobre a situação, então enviando, né, comunicados e mostrando como que estava a situação, sempre mantendo essa comunicação com as pessoas, os associados da Sambio, né? Enfim, um pouco então, falei para vocês do histórico, eu vou falar agora quem é a Sambio hoje, né? Atualmente somos 150 sócios, só 36 são ativos, tá? De acordo com o nosso regimento, que são os que pagaram a anuidade esse ano ou o ano passado. O Conselho Deliberativo para o biênio de 2020-2021, né? Quem somos esse conselho? Ele é formado por 11 conselheiros e 6 diretores. Então, os eleitos foram a Olívia, que foi presidente, eu, diretora financeira. Esse asterisco aí na frente do meu nome é porque a Olívia está, né, de licença maternidade, ela acabou saindo de licença maternidade, depois ela teve que se mudar, e ela passou para mim, né, como o cargo de presidente interino, na ausência dela. E ela, apesar dela continuar ainda, então ela responde por questões da receita, enfim, imposto de renda, contador e movimentações financeiras também, que a gente precisa de 2 pessoas para movimentar. Eu acabei ficando com essa parte, além da diretoria financeira, a parte mais da administração da presidência também, de enviar ofícios e responder, né? Mas a Olívia continua ainda como nossa presidente oficial da Sambio. A Juliana Paulo, né, que é a nossa diretora de marketing, o André Lima, que é o nosso diretor jurídico, a Juliana França, que é a nossa diretora administrativa, a Michele, que é a nossa diretora técnica, e além disso, atualmente, né, a gente tem no conselho o André Benacchio, o João Vitor, o Danilo, a Gabriele e a Tatiane também, que fazem parte, então, desse conselho. Essa foto aí, além disso... Gente, faltou um slide aqui, mas enfim, eu tinha colocado aí o nome de outros conselheiros que passaram, na verdade, esses que eu estou falando aí para vocês são os que estão presentes hoje, mas já passaram também pelo conselho a Juliana Lazarotto, o Getúlio, a Cris, né, que está aí na foto, a Deise também, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém agora, porque eu tinha botado... e a Cláudia. A Cláudia, ela é muito interessante porque a Cláudia, ela não era do IMA, então se vocês, né, talvez vocês não conheçam todas essas pessoas que eu estou falando o nome, mas eu já posso dizer a vocês que são todas pessoas associadas ao IMA de alguma maneira, bolsistas do IMA principalmente. A Cláudia não, a Cláudia ela é, né, na verdade, uma artesã, artista plástica, e ela era moradora de Santa Teresa, então uma representante da sociedade civil, era bem bacana até lá no conselho, mas ela acabou tendo que se mudar de cidade, ela foi para algum lugar no sul ou em Minas, não lembro agora, e enfim, aí ela teve que deixar o conselho, mas era muito interessante que a gente tinha uma pessoa e ela ajudava a gente em várias coisas, então conseguia articular a doação com a padaria para um bolo, não sei o quê, então ela era muito legal ter uma pessoa assim que realmente é da cidade, que conhece, que tem esse diálogo para poder trazer essa visão também para dentro do conselho. Enfim, isso aí foi a nossa primeira reunião em janeiro de 2020, a gente tinha vários planos, várias coisas bacanas para fazer, né? A gente planejou assim, várias atividades interessantes que a gente queria levar para o museu. É claro, ainda em forma de proposta, nada tinha sido oficializado, mas a gente queria, né, fazer eventos no museu durante
festival de jazz na cidade, então a gente tinha a ideia de trazer palestras sobre a história do jazz para dentro do museu e pedir para... Né, durante o festival de jazz tem uma banda que vai circulando, assim, tipo uma banda de fanfarra que vai andando pela rua da cidade, e aí a gente queria sugerir que desse uma passada, pelo menos, né, por um pedacinho do museu, para poder trazer o público para lá. A gente tinha a ideia de usar esse auditório, né, para fazer um cinema, talvez, e fazer uma sessão de transmissão de alguns filmes, porque Santa Teresa não tem cinema, né, então uma coisa bem voltada para a comunidade local. Fazer yoga no parque do museu, né, para as pessoas. A gente tinha organizado todo o Simbioma já para o ano de 2020 para ser presencial, então a gente já tinha organizado uma feira de troca de livros usados, então a gente ia pedir para os nossos participantes trazerem os seus livros didáticos e os livros de literatura usados, e a gente estava organizando essa feira onde as pessoas poderiam trocar, doar livros e pegar, já tinha falado com o sebo para ficar com todo o material que ninguém pegasse depois, enfim, muitos e muitos planos que foram, né, lavados aí com esse tsunami da pandemia, né, a gente não conseguiu realizar nenhum deles, mas enfim, temos várias propostas aí, esperando essa pandemia acabar um dia, quem sabe, para que a gente possa tentar amadurecer e realizar, né. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente fez nessa nossa gestão, né? Tudo que eu falei para vocês foi basicamente atividades de gestões anteriores. Então, como eu disse, né, a atividade principal da Sambio é organizar o Simbioma, então a gente organizou o 9º Simbioma, com o nome, né, Mata Atlântica, Domínio Transdisciplinar. Então esse foi um desafio muito grande, porque esse estava todo organizado, já todo planejado, todo mundo convidado, tudo certo para ser presencial. Veio a pandemia, ele seria em maio de 2020, aí a gente adiou e conseguiu fazer ele em julho de 2020, se não me engano, um evento 100% online, um dos primeiros eventos, na verdade, que foram online, porque nesse ano estava todo mundo adiando os eventos ainda, mas grande parte deles aconteceram no segundo semestre, então a gente teve todo um aprendizado de como realizar, organizar um evento online, mas foi muito bacana. Esse ano a gente organizou o 10º Simbioma, né, com o título Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios e Potencialidades de uma Agenda para a Mata Atlântica. E o Simbioma é, na verdade, um momento que a gente pode captar recurso para poder manter a ONG. Então, a ONG tem custos, né, custos de contadora, custos de cartório, e a gente usa esse Simbioma para poder trazer dinheiro para conseguir pagar as contas e manter, né? A gente tem um site, a gente precisa manter o site também, isso também tem um custo de hospedagem. E essas versões online, né, apesar da gente não ter aquele momento bacana de poder trazer o pesquisador para dentro do parque, do museu, de mostrar, a gente tem, por outro lado, um alcance muito maior. Então, em todas as edições a gente teve participantes do Brasil quase todo, alguns até participantes de outros países. A gente teve cerca de 500 inscritos em cada uma das edições, então no presencial a gente não tem um alcance tão grande. Então a gente perde de um lado, ganha de outro, né, não interage com a comunidade local, né, não consegue trazer um benefício para o comércio e para o turismo, mas a gente tenta aproveitar essa situação para tentar ganhar de outro jeito, então, tentando divulgar um imã para um pouco mais longe do que talvez a gente conseguiria se o evento fosse presencial. A gente também tem a gente faz parte, né, tem uma cadeira na comissão de eventos do IMA, então a Sambio compõe essa comissão, ajuda a pensar, a organizar e a realizar eventos junto ao Instituto. A gente fez no início da pandemia, né, uma campanha de máscara solidária, então assim, lembra que um dos nossos objetivos é trabalhar, né, junto com a comunidade também, para campanhas. E a gente fez essa campanha de máscara solidária, a gente chamou os nossos sócios para doarem, então, dinheiro, a gente conseguiu costureiras que doaram mão de obra também, e a gente conseguiu distribuir 400 máscaras de pano logo no início da pandemia, onde, assim, né, ninguém estava usando muito, e além disso, uma campanha
associada à distribuição de máscara, de conscientização, de educação, mostrando como que fazia para usar e instruindo as pessoas nas filas, nos bancos. Então foi bem bacana essa campanha que a gente fez. Além disso, a gente atualmente, né, na nossa gestão, a gente compôs com membros vários conselhos da Prefeitura de Santa Teresa. Então a gente tem um representante no Conselho de Meio Ambiente, tem um representante no Conselho de Turismo, tinha um representante no Conselho do Plano Diretor Municipal, mas agora não tem mais. Temos representantes no Conselho do Parque Natural Municipal Valdir Loureiro de Almeida, que é o Parque São Lourenço, que tem aí pertinho, né? Então, a Prefeitura está discutindo aí, né, ações e futuros para o parque, e a Sambio participa disso. E também temos representantes na Comissão Municipal, Lei Aldir Blanc, né, que é aquela lei que traz recursos por conta da pandemia para distribuir para o setor da cultura, né, cultural. Então a gente tem representantes lá para ajudar também a decidir o destino, né, da distribuição desses recursos. Além disso, a gente recebeu, por exemplo, né, esse ano, uma doação em dinheiro para a coleção zoológica. Então, tinha uma empresa que queria doar dinheiro para o IMA, para a coleção do IMA, mas o IMA não pode receber, é muito complicado para o IMA receber dinheiro direto, porque esse dinheiro tem que ser doado para a União, e aí até o repasse voltar para o IMA, talvez nem chegue, ou é tão burocrático que não vale a pena, e a Sambio, ela pode articular isso, né? Então é muito interessante a existência da Sambio na captação de recurso, porque eles fizeram a doação para a gente, e a gente então vai realizar as compras de acordo com a necessidade que a coleção zoológica tiver. Então a gente faz as compras e repassa o material, facilitando bastante esse processo de captação de recurso. A gente também tem agora um recurso que a gente está administrando, recebido pela Fundação Rufor, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma fundação na Europa que dá dinheiro, financiam projetos de conservação. E agora, acho que desde o ano passado ou 2 anos atrás, antes eles pagavam pessoas físicas, né? Agora eles só pagam via ONG. Então, o pesquisador ou a pessoa que receber, né, que for aprovado esse grant, esse recurso, precisa de uma ONG para receber o dinheiro. Então, o Eduardo Barros, ele tem um projeto, ele recebeu esse dinheiro, ele ganhou o edital, um projeto sobre peixes na bacia do Rio Doce, e ele procurou a Sambio para a gente, né, receber esse dinheiro, administrar para ele. A gente está fazendo essa parceria, então a gente fica com uma taxa bem, bem pequena de administração, né, mas ao mesmo tempo a gente também apoia, né, o projeto dele, a gente faz a prestação de conta, a gente administra o recurso. Então essa é uma maneira da Sambio atuar também em projetos de conservação. A gente participou de submissões de editais. Então o primeiro Simbioma a gente, em nome do Sérgio, né, a gente não poderia submeter, mas a gente organizou, escreveu um projeto para pedir dinheiro para o evento, e a gente conseguiu, a gente ganhou R$8.000 da FAPES para organizar o evento. A gente submeteu um outro em parceria com a pesquisadora Luísa Sarmento, também de peixes, para a Embaixada do Canadá, mas esse infelizmente a gente não ganhou. A gente apoia, né, ainda de maneira muito tímida, mas os projetos de ciência cidadã do IMA. Então a gente divulga nas nossas redes sociais, a gente fez uma campanha com as canecas do projeto de Aves Usando Pulseiras. Então a gente comprou essas canecas do projeto e aí sorteamos entre os sócios ativos, né? Então uma campanha tanto para divulgar o projeto como para atrair novos sócios, né? Uma coisa bem bacana que a gente conseguiu também foi o G Suite da Sambio. Então os nossos e-mails todos eram local web, e como a gente é ONG, a gente tem, né, essa possibilidade de pedir, porque a Google tem essa conta de graça para ONGs, e são recursos que a gente tem acesso, mas que antes não fazia talvez tanta diferença, mas agora com essa limitação, por exemplo, do Google Meetings, né, você só poder ter 1 hora de reunião. Quem tem o G Suite pode ter reunião sem tempo limitado, então isso possibilita a gente a fazer essas reuniões. Por exemplo, as apresentações de trabalho da Sambio,
durante o Simbioma foram todas pelo G Suite, então a gente tem essa facilidade e a gente pode, né, oferecer, eu sei que parece pouco, mas aos projetos que a gente apoia, a gente pode oferecer um e-mail, né, @sambio, que é na verdade um Gmail e que tem acesso a todas essas funcionalidades do G Suite também, ao Google Meeting sem tempo limitado, então facilita muito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde quase todas as atividades foram migradas, né, para o modo virtual. A gente retomou, né, na verdade a prefeitura retomou o contato com a gente para tentar reativar o convênio, o repasse de verbas, né, para aquele projeto de iniciação científica. Então eu recebi um contato via o vereador Bruno Araújo, ele levou para a Câmara, né, dos vereadores a proposta da prefeitura voltar com esse contrato para poder repassar verba para a Sambio, de maneira que a Sambio possa contratar pessoas para projetos de iniciação científica para voltar a trabalhar atuando diretamente com o museu. Então está em asterisco aí porque está, né, em andamento, isso aí não foi finalizado, não sei se vai dar certo, mas é um projeto que está em andamento. E uma outra questão que está em andamento, que a gente está, né, a gente pretende terminar isso antes do final dessa gestão, é conseguir a inscrição de utilidade pública estadual, né? O que é isso? Isso é uma inscrição que a gente consegue aqui no estado, um reconhecimento de que a Sambio é uma instituição de utilidade pública. Isso facilita muito o recebimento de verba, de doação, de repasse. Então, por exemplo, se algum vereador tiver alguma verba de gabinete que quer doar para o IMA, por exemplo, para reformar alguma coisa, ou qualquer coisa, ele, com a Sambio sendo uma instituição de utilidade reconhecida como utilidade pública estadual, eles podem doar essa verba para a gente pode repassar para o IMA, né? Além de empresas também que podem fazer isso se elas quiserem. Então facilita muito a captação de recurso com essa utilidade pública estadual, e a gente está reunindo a documentação necessária para que a gente consiga, vamos ver se a gente consegue isso, mas é um dos nossos objetivos dessa gestão também. Bom, como eu falei para vocês, né, o ano de 2020 e 2021, e está vindo aí, né, no ano que vem, uma nova gestão. A gente pretende convocar as eleições em outubro de 2021, isso por quê? Porque, tradicionalmente, as eleições são feitas em dezembro, só que é tudo muito corrido e não tem tempo de fazer uma transição de um conselho para o outro, né? E a gente teve uma certa dificuldade quando a gente assumiu, sentiu falta dessa transição. Então a ideia é que a gente convoque essas eleições em outubro e decidido, né, o novo conselho, que a gente tenha alguns meses para fazer essa transição de maneira a ser um processo mais interessante, né, para a nova comissão que vem aí. As eleições elas são feitas em Assembleia Geral, então todos os associados são convidados a votar, né? Para você se eleger, né, para o conselho, você precisa ser um sócio Sambio, um associado, e a candidatura ela é individual, então não é chapa, você não fala, né, porque são 11 conselheiros, então você não precisa montar uma chapa com 11 pessoas. A pessoa fala, olha, eu gostaria de fazer parte do conselho, a gente vai, no dia das eleições, listar o nome de todas as pessoas que têm interesse em fazer parte do conselho, e cada sócio ativo vota em 11 nomes, e os 11 nomes mais votados, né, serão os 11 nomes do Conselho. E aí, após a definição do Conselho Deliberativo, em reunião própria do Conselho, é que se decide quem vai assumir a presidência, quem vai assumir uma diretoria ou outra. Então, a gente não escolhe o presidente, né? A Assembleia Geral não vota para isso, tá? Isso é escolhido depois. E bom, e como se associar, né? Para a gente é muito, muito interessante, né, ter sócios, a gente está com pouca contribuição hoje, poucos sócios. A nossa contribuição anual mínima é de R$25, então é mínimo, né? Quem quiser doar mais pode doar, fica à vontade. E esse é o site para se associar na Sambio, mas a gente fica lembrando também sempre, né? Tenta mandar e-mails e mandar comunicados via WhatsApp para, né, para que vocês, ou para as pessoas interessadas, de se envolver de alguma forma, não necessariamente no conselho, né, mas pelo menos se associar e participar das decisões. A gente sempre convida os nossos associados, né, quando a gente é convidado a alguma cadeira no conselho da prefeitura, por exemplo,
e a gente não tem conselheiro disponível, porque, né, são muitas atividades que a gente se envolve, a gente convida os associados, né, se algum associado tem interesse. Então, para quem é associado também, e tem interesse, né, para quem gosta de trabalhar com essa questão da interface entre a pesquisa e a sociedade, trabalhar na Sambio é uma experiência muito bacana, né? E essas nossas benefícios, entre aspas, né, de se a gente administrar o recurso de alguém, esse alguém ele precisa ser um associado também. Então, são benefícios, né, dos sócios, né, todas essas atividades que a gente faz. E eu queria agradecer, então, a atual gestão, né, todos, e queria ressaltar também que, né, eu falei aqui principalmente desse grupo, falei um pouco do Sérgio, mas historicamente, né, as pessoas do museu sempre se associaram à Sambio. Então a gente já teve o Hélio também, foi muito ativo na Sambio, se não me engano foi presidente da Sambio por anos também, né, o Sérgio, sócio fundador, e vários bolsistas e pesquisadores que passaram pelo IMA tiveram dentro da Sambio. Então fica aqui o meu convite para vocês participarem, conhecerem, e quem tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se a Juliana Silva estiver aí, ela vai me salvar nas respostas, porque ela, na verdade, é a nossa decana, né? Ela sabe tudo, está aí há mais tempo, e a gente está aprendendo. Mas é isso, gente, me coloco à disposição, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar um e-mail para administração@sambio.org.br, que a Juju Silva vai responder a vocês, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Carol, muito obrigado, belíssima apresentação. Hoje a gente está com essa novidade aqui, que nosso público está dividido, né? A gente está com 13 pessoas aqui na plataforma e umas 13 a 15 pessoas no YouTube, e aí tem um delay, então pode ser de uns 10 ou 15 segundos para o YouTube, então pode ser que isso gere algum probleminha aqui, mas nada que a gente não consiga contornar. Pessoal que está na plataforma, quem quiser abrir o microfone, a câmera e fazer pergunta ou pelo chat. Pessoal do YouTube, quem quiser fazer pergunta pelo chat também. João, eu aproveito para... Minha tela saiu, né? Parei de compartilhar. Saiu. Tá. Eu aproveito para falar para vocês, pessoal, que a gente, né, teve uma reunião do Conselho essa semana e, enfim, sondando, algumas pessoas do Conselho já manifestaram o interesse de continuar, outras já disseram que, né, vão preferir fazer outras coisas, outras têm outros planos, mas enfim, né, a gente tem aí um grupo interessado em continuar assim, que é muito importante porque é legal, né, que a gente tenha pessoas de gestões passadas juntando com pessoas novas para dar continuidade às atividades, novas ideias, né, é muito interessante isso. Então, a Sambio não está aí, tem gente ainda bem ativa. Então, Carol, só focando o que você falou aí, acho importante aí, diante dessa rotatividade, né, de bolsistas e tudo mais, para fazer parte desse conselho, então, não necessariamente precisa estar vinculado oficialmente ao IMA, certo? Não precisa. Não precisa estar vinculado. Desculpa, pode Não, terminar. Continua. E em relação a residir em Santa Teresa também, isso não é obrigatório? Boa pergunta, esqueci de comentar isso. Não é obrigatório, tá, gente, residir em Santa Teresa, mas para os cargos de presidência e diretoria financeira, eu aconselho fortemente, porque muitas coisas são resolvidas no Banco do Brasil de Santa Teresa e muita coisa tem que ser resolvida no cartório de Santa Teresa. E, além disso, é muito bom você estar perto da comunidade, né? Porque a ideia, na verdade, é que você possa envolver a comunidade local. Então, esse ano está tudo bagunçado, a Olivia está em Salvador, eu estou aqui em Vitória por causa do home office, a gente está, né, como dá, a gente faz, né, acontecer, mas eu acho que para a fluidez do processo e para a sanidade mental, as pessoas que serão presidente, diretores financeiros, que residam em Santa Teresa, é muito importante. E não precisa ser vinculado ao IMA, você já me perguntou isso, né? Eu estou respondendo. Então, só precisa ser associado, pagante, em dia. Ótimo. Então, só
que acho, se eu bem entendi, um dos objetivos da apresentação é justamente encorajar as pessoas, né, nesse processo de eleição. Então, se tiver alguém assim um pouco com o pé atrás, inseguro, porque não sabe o que vai ser dele, enfim, se vai abraçar um novo projeto ano que vem, não vai estar mais no INMA, se não vai estar mais em Santa Teresa, isso não impede que você se candidate. Não certo? impede. Agora o Hélio apareceu aí, eu acho ótimo, porque bem provavelmente ele conhece a Sambio infinitamente melhor do que eu, então se eu falei alguma besteira, Hélio, me corrija, por favor. Inclusive, Ju, que a Carol falou que é a decana, se quiser abrir a câmera, fique à vontade, viu, Ju? Hélio, a palavra é sua. Carol, parabéns pela apresentação, tá? Obrigada. Então, a primeira coisa é só um esclarecimento, eu não fiz parte, assim, nunca fui presidente da associação de amigos, mas assim, sempre tive preocupado, né, pela sua continuidade e em alguns momentos tive uma participação ativa em relação a apresentar aspectos que são relevantes para que a sociedade funcione. E aí, assim, cumprindo esse papel, eu lembrei que tem um processo de regulação, tem instâncias maiores que se preocupam com a atuação da associação, tá? E aí eu fui buscar esse tipo de informação, me desculpe se você já tiver acesso a isso, mas eu acho que vale a pena citar. Na página do Instituto Brasileiro de Museus, tem uma subpágina chamada Associações de Amigos de Museus, né? Que fala um pouco sobre a questão da associação, chama a atenção também da existência de uma federação de amigos de museus do Brasil, que é a FEAMBRA. Sim. Né? E existe uma publicação também que chama-se Guia para a Criação e Gestão de Associações de Amigos de Museus. Então, assim, é interessante que esses documentos sejam documentos de referência, façam parte aí do acervo da associação, né, para as gestões futuras também se pautarem sobre recomendações contidas lá. E outra coisa que eu recomendo também fortemente é que vocês também busquem contato com outras associações de amigos em função das experiências diversas que eles têm, tá, que podem, vamos dizer, enriquecer e contribuir, né, com a gestão da Sambio. Sim, é legal você ter falado Cada associação de isso. amigos tem uma peculiaridade e tal, e uma das coisas que me chama a atenção, que muitas associações têm, e aqui é um pouco diferente, que é uma participação mais independente da comunidade, membros da sociedade, ou de interesses econômicos, né, que dizem respeito ao museu, fazem parte, às vezes, ativamente da associação de amigos, e ela tem uma certa independência, né? O que é um pouco diferente da tipologia da Sambio, que geralmente tem pessoas que estão relacionadas ao museu por algum tipo de questão, algum tipo de interesse mais específico. Então, a gente sempre teve dificuldade de envolvimento de pessoas mais de fora, a exemplo do que você citou aí, a participação da Cláudia. Pois é legal você ter falado isso, essa questão associação de amigos, essas regras, a gente já está, né, sabendo disso, a gente já deu uma olhada nisso, sim. E você falou de interagir com outras, né? Então, assim, foi exatamente essa uma ideia que a gente teve no ano passado, e a gente fez uma mesa redonda no Simbioma sobre ONGs, e a gente convidou a Associação de Amigos do Museu Nacional, né? A Vera veio dar uma palestra, veio não, né? Foi virtual, mas ela deu uma palestra pra gente, foi muito boa, e é interessante, gente, porque assim, vocês lembram, né, que infelizmente o Museu Nacional pegou fogo, e olha a importância da associação de amigos, né? O mundo inteiro doou dinheiro, mas o museu não podia receber, o Museu Nacional, esse dinheiro. Quem recebeu esse dinheiro, né, foi... Gente, meu telefone não para de tocar. Quem recebeu esse dinheiro foi a Associação de Amigos do Museu, que está administrando todo esse dinheiro e as obras de restauração do Museu Nacional, né? Então, ela contou para a gente isso e falou que eles, né, quando aconteceu isso, eles começaram a receber um aporte enorme de dinheiro que eles não estavam acostumados, e aí eles tiveram que reformular um monte de coisa para conseguir dar conta de tudo isso. E tem
vários depoimentos que dizem que museus e instituições que possuem associação de amigos, eles têm muito mais chance de perdurar ao longo do tempo, mesmo em momentos de crise, né? Então, o museu já passou por vários momentos de crise e essa ligação com a sociedade, essa articulação, ela é importante para que as pessoas lutem, né? A gente já viu museus aí fechando por falta de verba, e, enfim, eu acho que a Sambio é uma força muito grande aí para a gente poder manter o IMA, e é muito legal que vocês se envolvam também. E Hélio, eu não sabia que você não tinha sido diretora, você fala tanto da Sambio que eu achava que você já tinha sido presidente da Sambio. Mas, eu talvez tenha sido conselheiro, alguma coisa assim. Agora, existe uma questão assim de conflito de interesse que é impeditivo, né? Porque você como diretor... membros efetivos, né, da instituição tenham papéis relevantes na associação de amigos. Mas você é sócio ativo, tá vendo, gente? Sigam o exemplo do Hélio. E outra coisa, assim, eu acho que existe perdido, tá, um banco de dados aí que eu lembro que tinha da ordem de 200 nomes de pessoas associadas desde o início e tal. Eu não sei se isso é recuperável, tá? A gente tem esses da gente dados. achar que tem interesse ou não, eu acho que valeria a pena ter um resgate histórico, né, de quem já foi, pelo menos, membro. A gente tem esses dados, né? Eles estão todos digitalizados, está tudo no Dropbox, né? Tem o Dropbox com os e-mails. E até a Juliana França fez um resumo para mim. Ela estava me falando que dos 100 sócios fundadores, a gente só tem 5 hoje em dia que são sócios ativos, né, da Sambio. E parece que teve um momento também que houve uma ideia de dar desconto para o Simbioma, para aquelas pessoas que se associassem, né, como uma maneira de estimular novos sócios. Mas aí o problema é que a gente começou a criar sócios fantasmas, aquelas pessoas que só se associavam para ganhar o desconto, mas não tinham nenhuma relação com o museu ou com a cidade. E não é isso exatamente que a gente quer, né? A gente não quer sócios a qualquer custo, a gente quer sócios que se interessem, que gostem, que encampem, que deem ideias, não necessariamente que participem do conselho, mas, né, pessoas que se interessam pela causa, né? Então, a gente prefere ter menos, mais sócios que realmente estão ali do que... Mas esse momento aqui é o momento 1 de tentar aumentar os nossos sócios e divulgar um pouco a Sambio para as pessoas, né? Então, até outras ideias para tentar envolver a comunidade de volta, mas a gente andou mandando e-mails esse ano para vários sócios antigos e lembrando e convidando a se associar, mas, enfim, a gente não teve tanta adesão esse ano. Legal. E outra coisa, assim, os mecanismos que regulam, por exemplo, atividades econômicas de associações de amigos em museus, eles às vezes passam, né, por questões assim, de muita restrição, de muito controle. Então, assim, esse é um tópico assim, bastante delicado, que a gente teve idas e voltas em relação, por exemplo, a Sambio operar uma lojinha aqui dentro. Tá? Teve uma época que teve um interesse forte para que isso acontecesse, mas parece que em termos de regulamentação foi impeditivo, porque a gente teria que fazer uma licitação pública. A gente já voltou nesse assunto várias vezes também, né? A gente tem as camisas do Simbioma, os copos, né, que a gente fez alguns que só tem escrito Sambio e IMA para tentar promover, né? Isso é uma outra coisa que é bem legal, tipo, uma identidade visual, promover uma identidade visual do museu, mas a gente conversou recentemente isso, inclusive, com o Leandro, e ele falou dessa questão da licitação, que não é uma coisa tão simples assim, então, né, tá aí para ser estudado ainda como uma possibilidade. Eu acho que também já aconteceu o caso de alguns museus, por exemplo, tentar entregar o controle da bilheteria do museu para a associação, mas também houve impedimento. Então, assim, no final das contas, resta assim, a associação de amigos em situações de crise ou situações especiais, ela ser legítima, né, para, vamos dizer, a captação de recursos de um fundo, né, para resolver determinado assunto ou salvar o museu, né, de determinada situação de risco. Né? Isso, aliás, chegou a ser cogitado na época em que houve a destituição da diretoria do museu e o
o instituto, né, recém-formado, ficou simplesmente acéfalo, né, ficou sem direção. E a gente começou a se perguntar, vem cá, vai chegar uma hora que o dinheiro vai faltar e tal. Não caberia a Sambio, de repente, constituir um fundo, né, de emergência para salvar em Sim, isso é relação uma a coisas possibilidade, né? específicas e tal. Hoje em dia o dinheiro que a gente tem, né? o dinheiro que a gente tem hoje em dia não faz isso, mas se a gente consegue a inscrição pública estadual, né, de utilidade pública estadual, a gente consegue muito mais fácil pedir, né, ou tentar captar recursos com grandes empresas, imagina, né, se você pega várias empresas aqui do estado que eu acho que gostariam de ter o seu nome associado ao IMA de alguma forma, né? No nosso planejamento estratégico, a gente listou alguns setores que seriam de interesse e que se a gente tiver essa facilidade para receber esse recurso, eu acho que a gente consegue sim captar isso e ajudar bastante o IMA nesses momentos e também fomentando pesquisa e, enfim, né? A gente teve dificuldade do orçamento durante vários meses no início do ano, né? Provavelmente isso tem chance de se repetir de novo, então se a gente tivesse um dinheiro em caixa, a gente poderia, né, ajudar nas atividades de pesquisa do IMA, com toda certeza. Legal. Não é isso. Valeu. Obrigada, Hélio. Obrigada. Tá. Pessoal, mais alguma pergunta? Vou ver no YouTube aqui, Carol. O professor Sérgio fez só observação aqui, Carol, sobre o boletim, né, que você tocou no assunto aí. Então, ele falou que o IMA já aprovou um novo formato para o boletim do museu. Ah, que ótimo. Já temos um novo editor, que é o Dr. Stil, e um editor convidado para o primeiro número da nova série, né, a série IMA, que é o Luiz Fernando Manago. Ai, que maravilha! Isso. E cada número será temático e o primeiro será sobre restauração da Mata Atlântica. Que bom, gente. Então, ótimas notícias aí, tá vendo? Aproveitando aí para divulgar, umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente teve a apresentação do Dr. Stil aqui, pesquisador do IMA, e ele deu aí alguns spoilers adicionais sobre isso aí, sobre o resgate, sobre a volta do boletim. Quem tiver interesse, buscar lá no canal. Deve ter umas 2 ou 3 semanas atrás. Carol, você caiu? Acho que sim, João. Eu acho que mais algumas pessoas. Voltou, Carol. Tá aí, Carol, você escuta? Eu caí, mas aí eu voltei. Tá ótimo. Acho que foi bem rápida a sua queda também. Bom, Carol, depois se você quiser voltar no chat, lá tem uma série de agradecimentos e parabenizações aí pela sua apresentação. A parabenização também se estende aí aos demais membros da Sambio aí, né? Pessoal parabenizando pelo esforço. O professor Sérgio fala aqui também, parabéns a Carol e a equipe da Sambio por manterem ativa a associação, pois poucas ONGs sobrevivem há tanto tempo, né? Há mais de 30 anos. Então, Carol, eu acho que se ninguém quiser abrir o microfone para fazer mais nenhuma pergunta, eu deixo aí para você fazer suas considerações finais. Fazendo um breve merchan aqui, você falou das canecas e da camisa, né? Se tiver alguém interessado aí, onde que a turma vai atrás, as camisas, eu recomendo demais, as camisas estão lindas, realmente. É bom isso, né? Batendo nessa tecla aí, principalmente para quem chegou mais recentemente aí no IMA, né? De se associar à Sambio, né? Espero que tenha ficado claro aí. Carol apresentou muito bem a importância. Então, associem-se. Carol, a palavra final é sua. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço, tudo de bom. Obrigada, Johnny. Vocês estão vendo, né, gente? A Sambio é uma equipe, né? O Johnny está me ajudando aí. Conselheiro mais recente já está aí vestindo a camisa. Então, é um trabalho de equipe. Então, assim, né, eu estou aqui falando, mas realmente a equipe trabalha muito bem. É todo mundo muito bacana, muito envolvido. Então, é muito bom esse trabalho. E eu só tenho a agradecer a oportunidade também, porque, como eu falei, eu gosto desse tipo de coisa. Então, para quem gosta,
né, de se envolver, de poder fazer alguma coisa que sai, né, daquela nossa caixinha da pesquisa e vai um pouco para a sociedade, é uma oportunidade muito grande. Então, eu queria agradecer, e queria agradecer também ao IMA, né, hoje, claro, né, agradecendo ao Sérgio pelo apoio que ele dá à Sambio também, né, sempre dando abertura para a Sambio e contando com a gente, dando apoio, que é muito importante, né, uma associação tem que ter uma boa relação com o diretor da instituição, porque se isso não acontecer, a gente não consegue trabalhar. Então, eu queria agradecer também ao Sérgio pelo apoio que ele dá para a gente. Bom, gente, então é isso. Obrigada a todos vocês. Bom final de semana. Parece sexta, né? Depois que a gente apresenta, a gente acha que acabou a responsabilidade. Sextou, porém não. Tem reunião daqui a pouco. Bom, gente, falou então. Abraço, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.